Agora, eu só ia falar Pode uma falar. coisinha rapidinho, mano. Não. Pode ficar à vontade, sério. Pode ficar à vontade. Gente, Agora, fala de é criança, tipo assim, eu fico doida. é igual a Ju falou, que graças a Deus, né, a Ju ainda tem condição. Como uma pessoa que vive às vezes com salário mínimo vai Eu ia fazer ter... essa pergunta. Sério? Sério. Vai Ai. ter isso, cara. Tipo assim, de ter um... Cara, eu acho que esse é o maior desafio da sociedade. Eu tô te... fala, Elber. Porque tem gente que fala assim, agora que eu tenho um filho com autismo ou com outra, não sei se é deficiência, como é que poderia falar? Patologia. Agora eu vou ter mais gastos, sei lá o que e tal. É assim mesmo, né? Aham. Olha, Nossa, Ju, você Pô, fala a sua parte aí. eu não Depois falo eu vou falar que... da saúde mental. E outra coisa, eu não falo que eu tenho condição, assim, porque eu acho que mesmo quem tem condição, tudo é muito caro. Sim. Tudo. Quando você descobre o diagnóstico, você passa a ter uma reação, pelo menos depois do luto, né? Eu passei a ter a reação. Agora eu vou correr atrás do que eu perdi. Então, eu comecei. É escola, Você diagnosticou... com 2 anos. Ele hoje tem quanto mais 7. precoce, né? Muito precoce. Eu achava que ele nunca iria falar. Mas, graças a Deus, com quase 5 anos ele falou. Antes de continuar, isso só tem como saber depois de um tempo Não. mesmo? Não, Hoje- hoje é precoce. É isso que a gente está falando. Ah, tá. Antigamente, pai e mãe percebia isso quando entrava na fase da alfabetização. Aham. Porque aí o sujeito ia se colocar ali, ia começar a apresentar deficiências na aprendizagem, aí a interação social quando vai para a escola e vê que tem uma deficiência, Ah, mas tá. às vezes aí a gente entra, cai assim, essa criança é tímida, Ah, não tem um tá. olhar atento, então não se falava muito sobre isso, então não tinha uma visão diagnóstica, né? Você não Entendi. conseguia identificar. Mas hoje- Hoje não. Ah, Hoje, por exemplo, igual ela, com 1 ano e pouco, 2 anos, até os 3 anos, você já consegue perceber características, e aí a mãe já entra em alerta. Porque aí começa a perceber que tem algo diferente. Hoje se fala muito sobre isso. mas o que eu digo assim, no nascimento Não, mesmo, não, isso não não. tem como. Não, mas Só a tem um parte- protocolo. Ah, tem, tá. mas fica mais evidente depois de 1 ano, né? Ah, Tem tá. os pediatras, na época, uma das minhas maiores assim, reclamações foi que o pediatra não conseguiu ver isso. Porque hoje tem já um protocolo que com 8 meses o pediatra pode detectar autismo. Eles falam que quando a mãe está amamentando, a mãe já pode perceber se o filho olha para ela, entendeu? Então, há várias coisas que tem um protocolo que o pediatra, que o médico pode seguir. São umas observações, São né? algumas observações. Na época, eu senti muito essa falta, porque eu falava com o pediatra, falava assim, olha, meu filho não fala. Eu deixei de colocar ele na escola por medo dele não saber falar o que queria. Entendi. Aí, porque minhas crianças entraram com 1 ano e 8 meses, tudo antes de 2 anos. Mas porque já falava muito, entendeu? Aham. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada com o José, ele não fala. E aí o médico, o pediatra sempre falava, até 3 anos vai falar. E isso é algo muito errado, porque eu comparei com meus outros filhos. Imagina se eu fosse mãe de primeira viagem, né? E fosse seguindo ele. Eu comparei com meus outros filhos e vi que o desenvolvimento dele não estava conforme os meus outros filhos. E até cheguei e falei com meu marido: olha, eu acho que o José é surdo. Entendi. Entendeu? Aham. Vamos procurar. Aí, através da fono, que é fono dele até hoje, Entendi. ela me orientou uma neuro, mas nunca desconfiei de autismo, tá? Que eu não sabia o que era. Então, Pensou em qualquer outra pensei patologia, em qualquer menos- outra coisa. Surdez foi a primeira coisa. Aí eu levei na fono, a fono fez exame, mas a fono já tinha percebido e me orientou para os outros profissionais. O que a gente está falando mesmo Deve dessa... ser pago, no caso. De A ser fono pago. também já foi paga. Aí aham. começa fono, Aham. né? Aí a fono avaliação orienta neuropsicológica. uma neuro. Aí eu entrei numa clínica para fazer uma avaliação de equipe com ele. Só a avaliação eram R$ 700. Só
Só avaliação. Aí depois eu pagava 800 por mês para ele frequentar a clínica, né? E ter Nossa. todos Isso, assim, com todo sacrifício, todo né, sacrifício. Aí quando veio a hora dele entrar para a escola, aí eles falaram para eu ficar com os dois, mas aí eu tive que escolher ou era escola ou era clínica. E como a escola era atrelada à clínica à época, eu preferia a escola, que a escola também dava um Já ia dar um suporte. suporte, né? E é assim, a terapeuta ocupacional, a sessão, gente, de cada terapia dessas é 200, 300, 400 reais, 1 hora, Caramba. entendeu? Não é por mês, é por sessão. É semanal. Aí você... Isso depende. depende. Porque o seu eu não sei se foi diagnosticado com leve ou moderado, mas se ele fala, provavelmente ele é leve. Porque ele É já tá moderado. moderado É. ele. Isso vai depender da criança, porque se ela precisar de estimulação 2 vezes por semana. Sim. Aí É 500 você... pau por semana. Não, Caraca. isso... Não, isso a gente está falando de uma terapia. É, tipo, fora... Aí tem a musicoterapia, que o José também já Exatamente, fez. que é Eu lembro ali ótimo. na beira Valão ali que tinha, né? Tinha, tem a musicoterapia, tem a música, né, também, que na pandemia, só que eu acabei com essas terapias, porque, por exemplo, terapia ocupacional, ele fazia. Só que algumas, o E vai plano de tendo saúde ganhos foi também, acampando, o plano de saúde foi benção. acampando, aí Aham. tudo bem. Mas quem não tem plano de saúde? E quem tem, também tem outras coisas que o plano de saúde não cobre. O que E tem que até ser... a qualificação. Assim, não é nem o que o plano cobre, mas às vezes a sessão que o plano cobre não é a necessidade do paciente. E aí essa família precisa fazer um Pagar gasto extra extra. para poder Caraca. atender isso Mesmo aí. tendo plano. Então, o que ocorre é que você tem um gasto muito grande e tem alimentação. Hoje se fala muito em alimentação do autista. Sem glúten, sem lactose, porque isso influencia o cérebro. Diz que o nosso estômago é o segundo cérebro, né? Que eles falam. Então, tudo que você come, principalmente a criança autista, influencia o tratamento. E eu lembro que na época as terapeutas falavam que percebiam a diferença de quem fazia dieta e de quem não fazia dieta. Como era a evolução. Entendeu? E Então, fora, aí a gente está falando de um ganho de Caramba, alimentação, mano. né? aí é uma alimentação diferenciada, né? Suplementos. O José nunca tomou remédio, tarja preta, essas coisas. Graças a Deus, a neuro dele, que é a doutora Jéssica Morim, fala aqui porque ela também posta muitas coisas no Instagram. Ela trata sempre com manipulado e fez o José evoluir dessa Legal. forma, entendeu? Mas Até tudo... porque vale a pena dizer que não existe medicação para... essa medicação é para autista. Não. Ele tem sintomatologias que vão se apresentando no decorrer do seu desenvolvimento que vão ser tratadas. E Isso. não Entendi. que existe uma medicação específica. Isso. Entendi. Por exemplo, a questão da fala. Tem medicamentos que ativam neurônios, entendeu? E não é que vai fazer ele falar, vai ativar. E isso pode ser que, junto com a estimulação, venha fazer o efeito. Entendi. Precisa. Entendeu? Entendi. Então, mas isso tudo é muito, muito caro. Mesmo eu tendo certas condições de pagar parte disso, eu tenho condições também de pedir ajuda à justiça. Uhum. Entendeu? E aí que ganha, onde que entra o ganho de direito desse O sujeito. ganho de direito, porque toda criança, vocês vão fazer aí algum podcast sobre o Estatuto da Criança, né? Ai, Toda criança tem direito à gente, isso aí é saúde, fantástico. né? Toda criança tem Ai. direito à escola e vem os direitos do autista na lei da Berenice Piana, que é o direito à mediação. Se a escola não cumprir, a mãe pode entrar na justiça para que a escola Fazer cumpra. com que o município, seja quem for, É. cumpra a escola que for. É direito? Se a criança é ativa? É direito, direito. porque o Estado tem o dever de fornecer educação para uma criança. Então, se a criança... Faz parte do estatuto da faz criança, parte. né? Se a criança não recebe, ou se a criança necessita daquilo, até de um suplemento alimentar, que a família não pode fornecer integralmente, a justiça pode fornecer mediante uma provocação. Sim. Entendeu? Entendi.